E dando sequência, agora nós vamos abordar com a advogada Débora Pichetti medidas necessárias para lidar com as relações trabalhistas. Débora, a palavra é sua. Primeiro, boa tarde a todos. Luciano, obrigada por falar, assim, é legal porque você já entrou em pontos que realmente são relevantes dentro de uma estrutura com a questão trabalhista. Hoje a ideia vai ser falar o seguinte, aconteceu muita coisa no universo corporativo nesses últimos meses, e aí o governo teve que, no meio de tudo isso, trazer algumas situações para conseguir com que as empresas mantivessem minimamente, né, as suas atividades e não quebrassem. Então, esse é o momento que a gente vem vivendo desde o final de março até agora. E para isso, as empresas foram tendo que se adaptar, e tendo que se adaptar, vieram algumas medidas provisórias justamente para criar alguns padrões novos, né, de rotinas. Então, tudo começou no final de março com a medida provisória 927. Qual foi a ideia dessa 927? Foi primeiro conter um pouco, né, a crise que já existia, porque todos entrando em confinamento, em isolamento, as atividades já não estavam mais na mesma proporção. No ramo PET, quem é de comércio foi quem sentiu primeiro, porque foi onde tudo paralisou, né? Quem é da indústria também, mas um pouco mais compassado. E aí vem a primeira medida provisória, dando algumas opções. Primeira delas foi o home office. Qual era a ideia? Para aqueles que não precisam obrigatoriamente estar dentro da empresa, eles poderiam trabalhar remotamente e o trabalho seguiria normal. O que acontece é que para quem é do comércio acaba não se aplicando muito, né? Porque as pessoas precisam estar em loco, ou, dependendo do caso, até não, aí poderia ser um trabalho remoto, mas a vantagem disso é que a operação poderia, em alguns pontos da empresa, continuar. A única regra era aviso 48 horas antes do início. E isso, esse home office, não é que ele perdura. A gente vai tratar um pouco mais no final das tendências futuras, né? Mas, assim, para esse momento, o home office tem a intenção de só manter a atividade em uma situação remota, tá? Uma outra opção que a MP trouxe foi a questão de antecipação de férias. Qual que é a ideia da antecipação de férias? Pela lei, eu tenho que informar o empregado 30 dias antes, né? E precisaria ser um período de férias já vencidos. A MP, ela quebra todo esse paradigma e ela coloca que pode ser feita uma informação com 48 horas antes e poderia ser até um período de férias não vencido. Ou seja, poderia pegar um empregado que tem 2 meses de empresa, então ele não teria quase nada, e mesmo assim conceder 30 dias. Qual foi a ideia do governo com isso? Como existiria a paralisação das atividades, uma redução muito grande das atividades, colocando os empregados de férias, eu já teria esse período que fosse próximo, né, o período em que ele viesse a gozar no futuro, ele já acabaria gozando isso nesse momento. Então, é um custo que eu viria a ter lá em 2021, por exemplo, eu já tenho agora, só que, já que ele não vai trabalhar, ele também fica com o contrato interrompido durante esses 30 dias. E com uma vantagem, o terço de férias, que é o que fica também meio pesado para o empregador, pode ser pago até o 13º, até o dia 20 de dezembro. Resumo, queimo as férias, seria uma ideia interessante, já que de fato ele não teria muita atividade. Posso pagar o terço no final do ano, então eu empurro isso para a empresa que está tentando conter custos é interessante, e o meu prazo de aviso 48 horas antes. Então, acaba sendo uma ideia legal. Outra alternativa que foi trazida por SMP seria o banco de horas. Qual que é a ideia do banco de horas nesse caso? Se eu não vou ter atividade dentro da minha empresa, eu posso ter o quê? O empregado fica durante um mês sem muito o que fazer. Então, eu poderia já criar um banco de horas na qual ele ficaria devendo horas para a empresa durante um espaço de tempo, e diferente do banco de horas normal, que normalmente tem duração de 1 ano, né? Então, eu tenho que em 1 ano iniciar e 1 ano fechar, a medida provisória autorizou que ele fosse cumprido e a compensação final, né, de onde ele seria cobrado pelas horas, seria em 18 meses após o término da pandemia. Então, para a empresa se torna algo interessante. É uma diferença do banco de horas convencional e a empresa tem um tempo maior para poder deslocar essas horas, né, em 18 meses contados do final da pandemia, não do banco. Então, é um longo espaço de tempo para resolver isso. Vantagens, tudo isso que a gente comentou até agora, o home office, o banco de horas, antecipação de férias, teria um acordo entre empresa e empregado. Quer dizer, eu não preciso sequer envolver um órgão, o Ministério do Trabalho, sindicato, nada disso.
Então, para um primeiro momento, isso serviu muito bem. A ideia realmente era boa, porque, no caso, os empregados já estavam meio com atividade reduzida e a empresa não sabia muito como lidar. E um quarto ponto que a MP trouxe foi o quê? Prorrogação de FGTS. O Luciano falou muito a questão de conter custos, né? Na verdade, de se programar na questão financeira, de como tratar isso, porque o empresário hoje, seja o grande empresário ou o empresário do pet pequenininho, eles precisam se programar. O principal hoje, inclusive, da nossa conversa é entender aonde estamos, como que nós conseguimos resolver essa crise que vem nos acompanhando e como que nós vamos lidar com ela nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, um ponto que a MP trouxe que é bem bacana é prorrogação de FGTS. O que acaba acontecendo? Eu tenho o FGTS normalmente que vence, né, no dia 7 de cada mês. No caso, eles pegaram as competências 4, 5 e 6, tá? Elas podem ser prorrogadas. O início do pagamento dessas competências de FGTS seriam a partir de julho de 2020, podendo ser fracionadas em 6 meses. Então, olha que interessante acaba sendo. Eu posso, esse custo que eu tenho, que é fixo, né, dos meus empregados, eu não consigo me livrar e eu desloco ele. Mas aí voltamos a falar, existe uma necessidade de uma programação financeira da empresa, porque a conta não vai cair exatamente agora, mas ela vai cair daqui a um tempo, porque eu vou ter as competências do mês e vou ter que dar um jeito de lidar com as competências que estão pendentes dos anteriores, certo? Mas é excelente, é um jeito de, nesse momento, que é o momento mais crítico, que eu estou sem caixa, estou sem custos para lidar, eu empurro um valor lá para frente, tá? Bom, só que eles viram que isso não bastava, que essas opções acabavam não resolvendo 100% para o empresário, né? E que os empresários não iam ter como manter os empregados trabalhando na rotina. E aí veio uma nova medida provisória, logo em seguida, no começo de abril, que é a 936, trazendo o que todo mundo vem falando, que é o quê? Redução e suspensão de contrato, tá? Essa MP, na verdade, é a que mais está sendo praticada, até por uma questão de necessidade, de novo, de planejamento das empresas. Então, vamos imaginar, as empresas hoje estão com um nível de produção, um nível de venda menor, algo assim, como lidar? A medida trouxe duas opções, então, redução e suspensão. Como que funciona cada uma delas? Na redução de jornada de trabalho, ela pode ser aplicada dentro de 25%, então uma redução de 25% de jornada de salários, de 50% ou de 70%. Só que daí eles trouxeram algumas regras específicas que veio até à tona a discussão jurídica, foi para o STF. O ponto principal é: posso fazer esses acordos com o sindicato ou sem o sindicato? A regra da medida provisória é de que, nas reduções de 25%, eu posso fazer qualquer redução de jornada de salários. Não preciso do sindicato. Então, ela é clara nesse sentido. Quando eu entro nas faixas de 50% ou de 70%, a MP determina que, para os salários inferiores a R$ 3.135 ou para os salários superiores a R$ 12.202, eu posso fazer o acordo entre empresa e empregado. E ele é válido. Agora, para os salários, que são exatamente nesse miolo de faixa, que são entre 3.135 e 12.202, pela medida provisória, eu teria que fazer junto ao sindicato. Aí veio a discussão do STF sobre a legalidade ou não legalidade da negociação sindical. O que fica determinado é que o mundo perfeito é que nessa faixa miolo, o mais acertado seria negociar com o sindicato. Só que hoje nós temos sindicatos que estão fechados, sindicatos que às vezes demoram muito numa negociação. Então, uma alternativa que não deixa de ser de risco, mas que é uma opção para muitas empresas hoje, e vem adotando isso, é fazer mesmo assim, nesse miolo, a negociação da redução e fazer ao menos a comunicação ao sindicato, porque essa é obrigatória, tá? É o melhor dos mundos? Se você conseguir negociar com o sindicato, ainda é o melhor. Agora, se você não consegue e precisa reduzir, pelo menos a comunicação, porque fazendo a comunicação, o sindicato vai te chamar para negociar. Então, quer dizer, você acaba entrando na mesma via, mas por outro caminho, tá? Então, não deixa de ser uma alternativa. Qual é o prazo de vigência que eu posso ter nesse acordo de redução de jornada? 90 dias. Então eu posso fazer por 30 e depois mais 30? Posso. Posso fazer 90 de uma vez? Posso. A escolha é do freguês. A questão é que, firmado esse acordo, ele vai ter que cumprir a sua vigência, tá?
E a gente vai tratar daqui um ponto a questão de estabilidade. Então, vejam que a gente tem esse porém no meio de tudo isso, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Querem fazer um acordo de redução? É possível, é procedimento legal. Na faixa de 25, vocês estão 100% liberados entre partes. Se for maior, tentar fazer com o sindicato, se não, ao menos comunicar. E aí, se eles chamarem para negociação, vocês têm que participar. Tudo bem? A outra opção é o quê? A suspensão de contrato. Algumas empresas, principalmente na área de comércio, elas estão sem absolutamente nenhuma atividade. Então, sem atividade, fazer redução também não gera nenhum resultado que seria necessário, porque eu continuo sem ter nenhuma produção. Aí entra a opção de suspensão de contrato. Ele pode ser feito por acordo individual, ou seja, entre empresa e empregado, na faixa inferior a R$ 3.135, salário do empregado, ou nas superiores a 2.202, tá? Nessa faixa miolo, também só com sindicato. Tá? E tem uma diferença, porque no caso da redução, existe um pagamento de um benefício emergencial pelo governo e ponto, na redução de salário. Na suspensão, o benefício emergencial é uma regra também, mas além do benefício emergencial, eu tenho mais um valor. Se for uma empresa que teve um faturamento anual em 2019 superior a 4.800.000, ela, além do empregado receber esse benefício emergencial do governo, a empresa é obrigada a pagar 1/3 do salário em forma de ajuda compensatória. O que acontece? Essa ajuda compensatória, ela não é salário, ela não tem natureza salarial. Então, seria o valor limpo do salário do empregado, você fatia 1/3 e paga em forma como uma ajuda de custo, certo? Isenta de todos os tributos, isento de qualquer reflexo. Então, se você for uma empresa com um faturamento inferior a 4.800.000, ok, é só o governo que vai pagar a parte dele. Agora, se for superior, o empresário vai ter a obrigação de pagar essa ajuda compensatória, tá? E na suspensão de contrato, o prazo de vigência máxima do acordo é de 60 dias. Então, eu não posso fazer. Aí vem a questão. O que a MP recomenda, o que se coloca lá, é que seriam 30 dias prorrogados por mais 30 dias. Então, eu faria um acordo de 30 dias de suspensão e depois faria mais um prorrogando, tá? Certo? O que tem em comum, na verdade, essas duas medidas, para essas duas regras de suspensão e de redução de jornada? Ambos têm que ter a formalização de acordo, o que significa dizer que, seja por acordo direto com o empregado, seja acordo com o sindicato, vai ter que ter um acordo formalizado. Esse acordo ele tem que ser informado para o empregado, na verdade, né, negociado com o empregado 48 horas antes do seu início. Então, eu não posso fazer de um dia para o outro, existe esse tempo mínimo. Firmado o acordo com o empregado, aí seja, de novo, com o sindicato, direto com eles, o empregado tem uma estabilidade, que é pelo mesmo período do acordo. Então, se eu fechar um acordo de um mês, encerrado esse acordo, ele vai ter mais um mês de garantia de emprego, tá? E aí, nesse interim, se houver um desligamento, a empresa seria obrigada a pagar uma indenização sobre essa estabilidade, tá? Pode ser extinto esse acordo no meio do percurso? Pode ser sim. A própria MP dá essa possibilidade, porque de repente a empresa tem uma demanda, né, e ela não sabe como lidar. Então, é viável a extinção do acordo. E a regra fundamental é que a empresa não pode esquecer, porque isso gera cancelamento dos acordos firmados, informar o empregador web, quer dizer, o governo, o Ministério da Economia, em 10 dias da celebração do acordo, e informar nesse mesmo prazo de 10 dias o sindicato. Lembra que eu mencionei que a questão da discussão entre negociar ou não negociar com o sindicato? Isso, hoje em dia, a gente tem ouvindo muito, até dos próprios sindicatos. Agora, informar o sindicato é obrigatório. E disso a empresa não pode se eximir, porque senão isso pode gerar, inclusive, a nulidade do acordo, tá? E, por fim, o governo vai pagar esse benefício emergencial 30 dias após celebrado o acordo. Então, celebrei o acordo hoje, vai ser feita informação no empregador web. Dessa informação da data que é mencionada, seriam 30 dias para o recebimento do benefício emergencial. Certo? Logo após, vieram algumas portarias e MPs que vale a pena mencionar, que seria a portaria 10.486, de 2020. Ela é muito importante porque ela deixa claro que não vai receber o benefício emergencial quem for aposentado ou quem estiver recebendo seguro-desemprego. Por quê? Porque a própria lei previdenciária já determina que o aposentado
ele não receberia seguro-desemprego. Então, como o benefício emergencial vem do seguro-desemprego, aposentados não recebem esse benefício emergencial. E os próprios do seguro-desemprego também não, tá? E não vai ser devido, e esse é um ponto bem importante, não vai ser devido se comprovado que a empresa não cumpriu o acordo. Ou seja, suspendi o contrato do empregado e chamei ele para trabalhar. Ou reduzi a jornada e no final ele trabalhava com horas extras. Se o governo, pelas informações que são fáceis dele localizar por meio do E-Social, do CEFIP, se verificado isso, a empresa, o empregado não vai receber e aí adivinha quem vai ser cobrado? O próprio empresário, tá? Então isso é um tremendo risco. Quando pensarem nos acordos, pensem nas consequências também, tá? E nesse meio tempo veio também o quê? O empréstimo emergencial, né? Na verdade, o empréstimo emergencial para as empresas para custear a folha de pagamento. O que é importante para a área trabalhista vocês saberem? Precisaram do empréstimo, fizeram no banco? Perfeito. A única coisa que vocês têm que ter em mente é que, feito o empréstimo, os empregados são estáveis. Significa dizer que, de quando eu firmei o empréstimo bancário, durante 60 dias até o final da última parcela, eu não posso, em tese, dispensar nenhum empregado. Então, é um caso sério. Posso fazer? Posso. A ideia é boa? Claro que é, mas tem um ônus, certo? E, por fim, a medida provisória 946, que saiu aqui, falando do saque do FGTS. Esse saque não é diretamente para o empresário, mas com certeza os empresários estão sendo questionados o tempo inteiro, os RHs também, e é importante saber o quê? Que o empregado tem direito ao saque do FGTS, tá? Na verdade, o que vai acontecer? O governo determina que o limite seria de R$ 1.045, e que primeiro eles vão puxar, o governo, né, para a liberação, puxar as contas vinculadas às que ele tem do passado, quer dizer, do emprego que ele tem ativo, pode ser também se não tiver outro, mas se não, vão puxar os R$ 1.045 dos contratos anteriores. Tudo bem? Bom, muita informação, né, mas o que a gente tem agora para fechar? Quais são as estratégias para a pandemia? O que a gente tem? Qual é o dilema das empresas? Como que a gente sobrevive a tudo isso? Primeiro, estratégia. Vocês viram que nós mencionamos vários itens, e aqui no escritório, no Duarte Tonetti, a gente tem várias empresas do segmento. Nós temos o segmento PET, e na parte de comércio, e na parte de indústria. O que é importante de tudo isso é, para cada empresa, para cada situação, para cada doença, um remédio, né? Então, eu vou ter que trabalhar a estratégia. Eu posso colocar, por exemplo, o meu administrativo em home office, posso colocar a minha produção parte em redução e parte em suspensão, posso suspender todos, posso reduzir todos, tudo isso é possível. Essa cartela de opções que as MPs trouxeram são justamente para isso, para que a gente possa trabalhar no caso concreto, dentro da realidade, né, do empresário e dentro de uma estrutura de RH, como reduzir o custo, como manter a empresa aberta e como não deixá-la quebrar, porque as empresas estão num momento tão sensível que, se não trabalhar preventivamente o custo agora, não trabalhar preventivamente o caixa que ela tem, o pouco que sobrou ou nada que tem, daqui a 6 meses ela vai ter uma conta a pagar, né? Daqui a um ano, como é que vai estar a empresa? Então, a ideia tem que ser extremamente estratégico na hora de avaliar isso. Para daqui a um ano, ainda que a gente esteja ainda se recuperando um pouco da crise, ou seja, a empresa já esteja um pouco mais saudável, um pouco mais resguardada, né? De uma situação de crise extremamente delicada para a questão de RH e para a questão financeira. Vamos imaginar o seguinte, então, o que eu, para finalizar, recomendaria para as empresas? O interessante é que vocês tenham estruturas muito estratégicas e operacionais, muito funcionais, porque eu preciso de gente que saiba o que está fazendo, líderes, como o Luciano falou, que saibam centralizar as informações. Eu tenho que ter uma análise prévia de tudo, pensar em tudo que vai, assim, tudo que eu vou decidir hoje, o que vai reverberar daqui 6 meses, um ano, tá? Não sair, às vezes, também metendo os pés pelas mãos, decidindo no impulso, porque é importante que tenha sempre uma avaliação, principalmente técnica, e uma avaliação jurídica é muito importante nesse momento, para decidir. Fazendo essa contenção, fazendo essa reestruturação, tanto do que a MP trouxe, quanto da questão de custos trabalhistas, vocês vão ter talvez uma manutenção maior de postos de trabalho, com os recursos que você tem em mãos, e daqui a um ano, na hora que a gente olhar para trás, vai ver que conseguiu sobreviver e está respirando melhor. Certo? Muito obrigada. Débora, importantíssimas as suas considerações.
ainda mais porque num cenário como esse que a gente está vivendo, sem precedentes, a crise ela afeta bruscamente a força de trabalho. E com você nós vimos aí o quanto é importante buscar um equilíbrio das relações trabalhistas, evitando vários tipos de problema, inclusive passivo para a empresa, né? Parabéns.